Em defesa do ICHS, manifestação nas ruas de Mariana reúne professores, estudantes e técnicos em um ato a favor da manutenção do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP. E o plano aberto de hoje vai mostrar como estão as negociações entre a Arquidiocese e a Universidade. E você vai ver também. Prefeitura de Ouro Preto realiza encontros regionais para elaborar planos municipais de cultura. E a gente vai mostrar como você pode ajudar as vítimas das chuvas aqui em Minas Gerais. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! A gente começa o jornal de hoje falando sobre o ato público realizado nesta quarta-feira na cidade de Mariana, em defesa do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. O ICHS sofre o risco de ser desmembrado após decisão da Justiça a favor da Arquidiocese de Mariana, que pede a devolução de prédios cedidos ao UFOP em regime de comodato na década de 1980. Além disso, a igreja pede também o pagamento de aluguéis retroativos desde o período em que a UFOP foi notificada até a entrega dos imóveis. Veja na reportagem. Os manifestantes começaram a se mobilizar logo cedo, bem ao lado de um dos prédios que a Arquidiocese de Mariana quer de volta, o antigo seminário de Nossa Senhora da Boa Morte. Entre as pessoas, a surpresa com a decisão da Justiça que pode causar o desmembramento do ICHS. Na última semana teve uma reunião do Conselho Departamental, onde se convocou a reitoria, né? Veio o nosso vice-reitor, o professor Hermínio, e lotou o auditório. Foi um grande choque para os estudantes e para os professores que não tinham dimensão da gravidade e do risco que o nosso instituto estava correndo. Foi realmente um motivo de muita surpresa, né, e tristeza, né, esse aviso, né, que dizia da retirada do prédio, né, de Mariana, né. Pelas ruas do Centro Histórico de Mariana, estudantes, professores e técnicos tentavam sensibilizar a comunidade para a importância do ICHS, que conta com cursos de graduação em História, Letras e Pedagogia, além de mestrado e doutorado. Eles passaram pelo Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e seguiram até o Palácio Episcopal. Aqui na manifestação dá para ver um pouco dessas pessoas que fazem parte do ICHS hoje. São mais de 1.000 estudantes na graduação, cerca de 400 na pós-graduação, 102 professores, 40 servidores técnicos administrativos e outros 40 terceirizados. A possível saída do ICHS de Mariana vai gerar impactos sociais e econômicos para a cidade. Hoje nós temos muitos projetos de inserção na cidade de Mariana, né? Inclusive em torno da questão do rompimento da barragem de Bento Rodrigues. Nós temos projetos de extensão e de pesquisa ligados à barragem. O impacto econômico na cidade de Mariana com certeza vai ser desastroso, porque nós consumimos restaurantes, bares, né? Lanchonetes, imóveis. Na década de 1980, a Arquidiocese de Mariana doou o terreno do ICHS à universidade e cedeu em regime de comodato o prédio do antigo seminário e outras dependências. Em contrapartida, a UFOP ficou responsável por restaurar e manter os prédios. De acordo com a administração da universidade, no final de 1988, o seminário já estava restaurado. Porém, a Arquidiocese afirma que a UFOP não cuidou de parte dos prédios e nem do Palácio dos Bispos, que já foi devolvido à igreja e que motivou a ação de quebra de comodato em 2003. O Palácio dos Bispos, a universidade realmente não cumpriu o que foi estabelecido, que era recuperá-lo e deixar em condições de uso, e devolveu para a igreja no início da década de 2000. Agora, com relação ao prédio do ICHS, onde foi instalado em 80, cumpriu e fez uma das reformas, vamos dizer assim, mais importantes. De acordo com a diretora do ICHS, há cerca de 2 anos, desde que a Arquidiocese conseguiu o direito de reaver os prédios, a UFOP tem conversado com a igreja na tentativa de elaborar projetos em conjunto, já que não há dinheiro para pagar o aluguel dos prédios. Porém, no início do ano, houve o fim do diálogo e a Arquidiocese pediu os imóveis de volta. Margarete afirma que se a ação judicial for realmente executada, será impossível continuar as atividades acadêmicas no Instituto.
Por hora, nós não sabemos exatamente o que a arquidiocese gostaria de fazer com os prédios, não é? Mas nós, enquanto ICHS, podemos afirmar que sem esses espaços nós não conseguimos continuar funcionando aqui, porque nesses espaços funciona toda a parte administrativa, o bloco de sala de aulas e a parte dos núcleos e grupos de pesquisa, envolvendo então muitos professores e muitos alunos participando desses grupos. A parte toda da extensão também é no prédio antigo, então nós não teríamos como, de onde saem mais de 140 projetos ligados à comunidade mariana e na região do entorno, na região dos Inconfidentes. O vice-reitor da UFOP afirma que a universidade reconhece a decisão judicial, mas está tentando retomar o diálogo com a arquidiocese para que o ICHS seja mantido em Mariana da forma como é hoje. Ontem estivemos na Câmara Municipal de Mariana, a convite da Câmara Municipal, né, com a presidência do vereador Fernando, né, juntamente com representantes da igreja, o cônego Lauro, né, e o doutor José de Anchieta, que é o advogado da igreja, para tentarmos avançar um pouco nas negociações, né. A partir dessa reunião de ontem, inclusive, o processo deve ser suspenso por 60 dias, né, para a gente continuar esse processo de negociação com mais segurança, inclusive de não haver um risco, né, que eu acho que é importante para a comunidade do CHS e da UFOP não ter o risco de uma eventual ordem de despejo que nos preocupa, né. O nosso momento atual é buscar uma solução que agrade ambas as partes para que a gente mantenha o Instituto onde ele se encontra. E ontem também na reunião lá na Câmara Municipal de Mariana, que o vice-reitor falou aí na reportagem, a arquidiocese disse que em nenhum momento pediu os prédios de volta e que está aberta ao diálogo. O advogado da igreja explicou que só entrou com o processo por causa de uma ação do Ministério Público que pretendia aplicar uma multa diária ao ex-arcebispo Dom Luciano, caso não fosse restaurado o Palácio dos Bispos, que na época estava em posse da UFOP. Procurada diversas vezes pela nossa equipe, a arquidiocese disse que não vai dar entrevistas. A nota oficial, divulgada por ela, você encontra na página arquemariana.com.br. E a nota oficial divulgada pelo Conselho Universitário da UFOP sobre o caso está na página da universidade. Na próxima terça, dia 19, a Câmara Municipal de Mariana vai realizar uma audiência pública para discutir o assunto. A audiência está marcada para as 7 da noite. E o Ministério da Cultura vem realizando em todo o país encontros regionais para a formação de gestores públicos que vão atuar na elaboração de planos municipais de cultura. 800 gestores em 400 municípios estão envolvidos nesse processo. Aqui em Ouro Preto, o plano vem sendo discutido por meio da realização dos fóruns territoriais, que já percorreram 12 distritos. A repórter Kellen Barros traz mais detalhes sobre a elaboração desse plano. A iniciativa faz parte das ações do Sistema Nacional de Cultura, que atua na promoção de políticas públicas em uma colaboração entre a União, os estados, municípios e a sociedade civil. E para saber mais detalhes desse plano aqui em Ouro Preto, eu converso agora com o João Paulo Martins, ele é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. João Paulo, como está sendo feita a elaboração do plano de cultura aqui no município? Bom, aqui em Ouro Preto nós resolvemos adotar esse ano a metodologia de trabalhar com os fóruns territoriais de cultura, entendendo que devido à grande extensão do município, né, era mais interessante você poder escutar as propostas, demandas e realidade cultural de cada distrito de Ouro Preto e também aqui dentro das 7 das regiões mais fora do centro histórico. E há quanto tempo esse plano ele vem sendo discutido e qual o prazo para que ele seja finalizado? Bom, efetivamente o Ouro Preto fez adesão, né, ao Sistema Nacional de Cultura em 2012, porém a elaboração do plano ela ficou parada durante alguns anos e ela foi retomada principalmente com a reconformação do Conselho Municipal de Política Cultural em meados do ano passado, né, e principalmente esse ano, a partir de abril, e imaginamos que até meados do próximo ano ele vai estar conformado com uma proposta de lei que vai ser encaminhada à Câmara.
E quem são os integrantes do Conselho Municipal de Cultura e dos fóruns municipais e como é feita a participação desses membros na elaboração do plano de cultura? Bom, o Conselho Municipal de Política Cultural, né, ele é composto por membros do poder público, né, que são instituições já previstas em lei, e no caso da sociedade civil, eles são eleitos em uma assembleia aberta a todos os produtores culturais, agentes culturais que tiverem interesse. Hoje, por exemplo, nós temos representação de setor de artes cênicas, música, produção cultural, representação etno-racial também, de membros que militam nesse campo aqui em Ouro Preto. E no caso dos fóruns, a participação é completamente aberta à população, então normalmente é feita uma divulgação, um chamamento, principalmente incentivo às pessoas que trabalham nessa área cultural em cada distrito, não é feita uma mobilização anterior, e depois no fórum todo mundo, todos que tiverem interesse, né, podem participar dessa instância mesmo de elaboração de política pública. Obrigada, João Paulo. E no site do Ministério da Cultura, você encontra mais detalhes sobre os encontros regionais e também sobre os planos municipais de cultura. O endereço é cultura.gov.br. E o Fundo Municipal de Cultura vai lançar nesta sexta-feira um edital de apoio às manifestações culturais de Ouro Preto. No total, serão R$100 mil para pessoas físicas e jurídicas que comprovem atuação em alguma atividade cultural na cidade. O lançamento vai ser às 6h30 na Casa da Ópera, que fica no centro da cidade. A Polícia Militar de Minas Gerais está recolhendo doações para as vítimas das fortes chuvas que atingiram recentemente várias regiões do estado e que deixaram muitas famílias desabrigadas. Entre os itens que podem ser doados estão roupas de cama, materiais de higiene pessoal e de limpeza, além de alimentos não perecíveis e água mineral. Em Ouro Preto, o batalhão da PM fica na rua Henrique Adeodato, número 174, no bairro Rosário. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 5h. Porém, na quarta, elas estão sendo recebidas somente até a 1h. O telefone da PM para informações sobre as doações é o 3559-7513. Ao todo, já foram registradas 7 mortes no estado em decorrência dos temporais e 20 municípios mineiros decretaram situação de emergência. E o Plano Aberto de hoje está terminando. Lá na nossa página no Facebook você confere a agenda cultural com as atrações do fim de semana na região. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.